Boa noite, prazer estar aqui com vocês. Declaro aberta a presente reunião em alusão ao Dia do Orgulho Autista. Sejam todos muito bem-vindos a essa reunião em alusão ao Dia do Orgulho Autista. Hoje estamos juntos aqui para celebrar a diversidade humana, promover o diálogo e fortalecer o compromisso coletivo com uma sociedade mais inclusiva, acessível e acolhedora. Nosso lema, diferenças que inspiram, respeito que transforma, nos convida a refletirmos e a enxergarmos o autismo para além dos desafios, reconhecendo talentos, potencialidades e o direito de cada pessoa ser respeitada em sua singularidade. A inclusão não é um favor, mas um direito. Cada pessoa autista traz consigo uma forma única, agora que eu te vi, uma forma única de perceber o mundo, enriquecendo nossa convivência e ampliando nossas possibilidades de aprendizado. Que possamos seguir juntos, transformando respeito em ação e construindo uma sociedade na qual todas as diferenças sejam valorizadas e acolhidas. Ao longo dos anos, tivemos avanços importantes na legislação e nas políticas públicas voltadas às pessoas autistas. No entanto, sabemos que ainda existem muitos desafios. Muitas famílias enfrentam longas esperas por diagnósticos, dificuldades de acesso a terapias, obstáculos na inclusão escolar e barreiras para a participação plena na vida social. E também não é diferente na vida profissional. Por trás de cada estatística, existem histórias reais. Existem mães, pais, avós, cuidadores, que dedicam suas vidas ao cuidado, à proteção e à defesa do direito de seus filhos e seus familiares. E também pessoas autistas que diariamente enfrentam preconceitos, incompreensões, limitações impostas, não por sua condição, mas pela falta de acessibilidade e de acolhimento da sociedade. Quanta coisa pode ser facilitada se pensarmos na questão da acessibilidade. Barreiras que podem ser simplesmente transpostas, gerando acolhimento, gerando acessibilidade, porque muito se acredita que essa barreira seria por conta de uma incapacidade pessoal. E, na verdade, foi só a falta do planejamento, a falta de enxergar o outro, de trabalhar para superar essas barreiras e facilitar a vida da outra pessoa. Por isso é fundamental que ampliemos o debate sobre inclusão, para fortalecermos as redes de atendimento, investir na formação de profissionais, garantir escolas preparadas para acolher a diversidade, promover oportunidades de trabalho e ampliar o acesso aos serviços de saúde e de assistência. Mas a inclusão, ela vai muito além de políticas públicas. Ela começa nas atitudes. Começa quando substituímos o julgamento pela empatia, o preconceito pela informação e a exclusão pelo respeito. Uma sociedade inclusiva é aquela que compreende que cada indivíduo aprende, se comunica e interage de maneira única. É aquela que reconhece que a diversidade não enfraquece a convivência social. Pelo contrário, a fortalece. Precisamos ouvir mais pessoas autistas. Precisamos garantir seu protagonismo nos espaços de decisão e reconhecer suas contribuições em todas as áreas da vida social, da vida acadêmica, cultural e profissional. Nada sobre as pessoas autistas deve ser discutido sem a presença delas.
nós não podemos ficar discutindo soluções para pessoas de uma determinada condição e não incluirmos a visão dessas pessoas, não incluirmos a demanda dessas pessoas. Senão, fatalmente, nós faremos escolhas erradas. Que possamos sair deste encontro fortalecidos na certeza de que as diferenças inspiram, que o respeito transforme, que somente juntos construiremos uma sociedade mais justa, humana, inclusiva e acolhedora para todas as pessoas. Muito obrigada. Iniciando os trabalhos, convido para compor a mesa de expositores, a quem eu já agradeço a participação nessa audiência, de Marta Cristina, advogada e presidente do PL Integração. Hoje não vai ter hino nacional cantado pela Marta. Por favor, sente-se aqui. Nayara Roque, empresária, autista e mãe atípica. Paulo Canhoto, PRF. Dr. Ricardo Caiado, neurocientista. E a doutora Denise Evangelista, advogada especialista no tema e mãe atípica. Ai, que bom. Vamos adotar nessa reunião a seguinte dinâmica. Será concedida a palavra aos expositores da mesa por até 10 minutos, prorrogáveis por mais 5, se for necessário. Na sequência, eu passo a palavra para debate pelo tempo que será estipulado. Então, nós vamos começar aqui. Eu vou passar a palavra a Marta Cristina para a sua exposição. Marta, você será a primeira a falar. A gente tem aquele microfonezinho de aquele mão, não? Isso. Aí você marca para a gente? Tá ligado. Som. Boa noite a todas as autoridades presentes, correligionários e, de forma muito especial, a cada mãe atípica e pessoa neurodivergente que nos acompanha hoje. Como presidente do PL Integração do Distrito Federal, com muito orgulho e senso de missão, que realizamos este ato. Brasília e as nossas regiões administrativas precisam de políticas públicas de inclusão que funcionem de verdade na ponta, onde a realidade acontece. Para liderar essa transformação, buscamos alguém com sensibilidade, força e vivência. A escolha da Iolita Nayara Freire Roque para assumir essa coordenação decorre de sua capacidade de ouvir, acolher e, principalmente, realizar e articular soluções. Querida Iolita Nayara, você não assume apenas um cargo político hoje. Você assume a voz de milhares de famílias do Distrito Federal que lutam diariamente por respeito, diagnóstico rápido e tratamento digno.
Sob a nossa presidência, esta coordenação terá total autonomia e apoio para cobrar, propor ações concretas em todo o Distrito Federal, focando em descentralização do atendimento, levar o suporte e a informação para além do plano piloto, alcançando todas as regiões administrativas, realizando acolhimento da mãe cuidadora. Criar programas de saúde mental voltado para as mães, que frequentemente são esquecidas pelo Estado. Realizar educação e terapias, articular junto aos órgãos competentes o cumprimento real da mediação escolar e a ampliação de vagas terapêuticas. Nós sabemos que o coração da Constituição Federal, ele está esculpido no artigo 5º da Constituição, que vai falar sobre o princípio da dignidade da pessoa humana, mas que, por vezes, ainda que ocorram políticas públicas, como foi dito pela minha querida presidente do Distrito Federal, a nossa futura senadora, Bia Kicis, atual deputada federal, ainda são muitos os preconceitos, ainda que esse princípio deva alcançar todas as pessoas, independente de qualquer tipo de diversidade, todas devem ser alcançadas pelo Estado. E hoje está aqui a Iolita Nayara Freire Roque, fazendo parte dessa nova história. Um novo capítulo se inicia hoje na sua história. E Iolita Nayara Freire Roque, o PL Integração do Distrito Federal, é a sua casa e a ferramenta dessas famílias. E, diante de todos, querida deputada federal Bia Kicis, eu declaro oficialmente empossada a nossa querida coordenadora de mães atípicas e neurodivergentes do PL Integração do Distrito Federal. Nayara, parabéns pela coragem, conte conosco nessa caminhada. Muito obrigada a todos. Devolvo a palavra a quem de direito. Pois é, que coisa maravilhosa, né? Eu deixei aqui a nossa presidente do PL Integração dar essa notícia, caso alguém ainda não soubesse, que hoje o PL é o primeiro partido a ter, e o PLDF, né, a ter uma coordenação, e achamos por bem colocar dentro do PL Integração, porque tem tudo a ver, as pautas se convergem, uma coordenação dedicada às mães atípicas, aos neurodivergentes, aos autistas, e escolhemos para essa missão essa mulher que vai falar, e vocês vão saber como ela é maravilhosa e que projetos essa mulher tem desenvolvido. Nós vamos aqui, Marta, inclusive, assinar o certificado de posse dela. Vou passar aqui para você. Certificamos que a senhora Iolita Nayara Freire Roque toma posse nesta data como coordenadora da pauta das famílias atípicas do PL Integração DF, assumindo o compromisso de atuar na defesa, promoção e fortalecimento dos direitos, da inclusão e da dignidade das famílias atípicas do Distrito Federal. Reconhecemos sua dedicação, sensibilidade e compromisso com essa importante causa, desejando êxito em sua missão. Sem problema.
Bom, eu quero, antes de continuar, eu quero registrar a presença do querido amigo Eduardo Torres, Edu Torres, que está aqui, que é alguém que tem sempre participado muito à frente dessas causas também, uma pessoa de muita sensibilidade e que tem feito um trabalho excepcional. Edu, obrigada por estar aqui. E o Edu, ele é pré-candidato a deputado distrital pelo nosso PL. Salva de palmas para ele, né? Quero também registrar a presença do Evandro Araújo, que é o nosso presidente do PL Jovem do Distrito Federal e que também é nosso pré-candidato a deputado distrital, focando aí muito na ala jovem e também na terceira idade. Ele gosta de unir as duas coisas, né, Evandro? Então, por favor, uma salva de palmas também para o Evandro. E eu queria saber se temos mais algum pré-candidato do PL aqui para a gente cumprimentar. Bem, então estamos aqui, essa família, a Luciana, que é uma inspiração para todos nós, né, Luciana? O Bernardo, que é um querido também, mais uma inspiração. Então, eu agora passo a palavra para a nossa presidente, a nossa coordenadora do PL, da família autista, família típica dentro do PL Integração, a Nayara Roque. Já estamos no boa noite. Muito obrigada pela presença de vocês. A maioria aqui, pelos rostinhos, já me conhecem, mas eu vou fazer um breve resumo da minha história. Eu sou autista, descobri tardiamente por conta dos meus filhos. O meu filho mais velho, o Rafa, está aqui, ali, participando, no hiperfoco dele. O Rafa é TEA Suporte 1, TDAH. Eu sou Suporte 1, Altas Habilidades. E eu tenho a Laurinha também, de 4 anos, que ela é TEA Suporte 2, não oralizada, e ela é doenças raras também. A Laura só tem metade do coração. Então, ela vive só com ventrículo direito, já passou por 4 cirurgias, 2 cateterismos. Então, eu sempre falo que eu sou uma mãe atípica em dobro, né? Porque veio o autismo, a neurodivergência, e veio a doença rara junto. Mas Deus, ele dá o caminho, Ele dá a direção para que a gente consiga vencer e buscar cada vez mais melhorias para as famílias atípicas. Todo mundo que está aqui conhece essa realidade, para alguns um pouco menos difícil, para outros bem difícil, por falta de tudo que a deputada Bia aqui já falou, de acessibilidade, de políticas públicas, das terapias, que nós sabemos que tem um custo altíssimo, e que a criança não desenvolve adequadamente sem as terapias. E sabemos que a gente fala muito de limitação. Eu estava falando agora há pouco com o Omar, que é uma grande figura que está aqui, que atende 90 famílias atípicas em Santa Maria, é do Rio de Janeiro, faz um trabalho extenso, amplo, e que a gente tem que parar de falar das limitações apenas, porque os autistas, eles também têm sonhos, eles também têm perspectivas profissionais futuras, mas se a gente não tratar a base, que é as crianças, como é que eles vão ser para a sociedade no futuro? Como que eles vão contribuir para a sociedade? A gente precisa trazer essa visão, parar de focar só nas limitações e focar no potencial. A gente tem várias empresas aí, inclusive empresas americanas, que estão focando em contratar autistas, por conta do conhecimento que eles têm, por conta da habilidade em focar em coisas complexas, da determinação, do aprendizado rápido. Então, a gente tem que unir as duas coisas. As limitações existem, mas como que a gente pode tornar essas limitações algo positivo para eles? E para que eles sejam futuros adultos que vão vir a contribuir para a sociedade. E não ser um peso para o Estado, que é o que todo mundo pensa hoje. É um peso para o Estado porque tem que pagar terapia, porque tem que pagar isso, tem que custear aquilo. O Estado dá conta, se for organizado, como a deputada Bia aqui falou. A gente tem hoje, em termos proporcionais, a maior verba de saúde está no Distrito Federal.
Por quê? Qual é a dificuldade? Né? Não existe dificuldade. O diagnóstico ele não requer nenhuma máquina complexa. Ele não requer nenhum tratamento que seja de um custo caro. São terapias. O diagnóstico é feito pelo um neuropediatra. Hoje a gente tem 17 mil crianças aqui no DF à espera de um laudo. Somente isso. E a gente não consegue. Como que a gente vai desenvolver essas crianças? A criança não vai desenvolver com uma terapia por semana. Tenho vários amigos que estão aqui e vão concordar com isso. Não vai. A gente tem que mudar a visão. Não pode ser dessa forma. A gente estagnou. E não adianta também a gente só reclamar do governo. Tem que ser um trabalho. Nós somos a voz. Nós somos a sociedade civil. Nós temos que buscar, nós temos que cobrar e trabalhar junto, em parceria. Eu, como iniciativa privada, como empresária, eu desenvolvo N projetos em parceria com essas pessoas que me deram a mão. A gente está aqui com muitas pessoas que não vivem a nossa realidade, mas têm a sensibilidade de sentir nossa realidade. Como a Marta, como a Bia, que abriram essas portas aqui e que fizeram isso acontecer. Sem elas e outras pessoas que estão aqui, como o Paulo, que é autista e que está à frente dessa causa na PRF, como a Denise, a doutora Denise, que é advogada da área e mãe atípica, como o nosso doutor Ricardo Caiado, que é neurocientista e desenvolve estudos espetaculares para apoiar no desenvolvimento, inclusive no diagnóstico de forma muito mais rápida e efetiva. Né? O Eduardo Torres, nosso pré-candidato, que tem abraçado a causa junto, o PL como um todo tem abraçado. O nosso futuro também, candidato a deputado distrital, o Evandro, que está ali só pensando, que fez tudo isso acontecer hoje. A Marta, que nos recebeu de braços abertos. O Marcos ali, ó, que a gente sempre vem conversando sobre projetos que a gente pode trazer para melhorar a vida das famílias atípicas, e esses projetos estão acontecendo, eles não estão parados, tem a burocracia natural, mas eles vão sair, né, deputada? Então, nada melhor do que vir de quem conhece. A gente sabe que todo mundo virou especialista agora em TEA, né? Todo mundo sabe o que é TEA, mas a maioria para fazer tudo em benefício próprio, para aparecer. Ações concretas são quase nenhuma. E eu tive a chance, a oportunidade, Deus permitiu colocar as pessoas certas nesse caminho. E eu quero que vocês contem comigo para o que precisar, porque nós estamos aqui para trabalhar por vocês. A gente está para trabalhar por uma comunidade que está esquecida, porque só se fala. Se você entrar hoje nas redes sociais, só se fala. Mas alguém vê algum projeto concreto acontecendo? Ninguém vê. Então, vamos trabalhar junto comigo, é isso que eu peço. A gente precisa da voz de vocês, a gente precisa entender o que vocês sentem. E agora a gente tem uma ferramenta, um instrumento para lidar com isso. Então, eu quero agradecer a presença de todos vocês que estão aqui. Não só as pessoas que eu citei, os que eu não citei também, que eu sei que fazem um trabalho super relevante e que a gente vai conhecendo aos poucos. Eu quero conhecer todos, cada um. A gente passou uma lista, pegando o nome, o telefone. Eu vou fazer contato com todos, porque eu quero que vocês participem efetivamente disso. E não que fiquem só ouvindo lá do outro lado, né, nas redes sociais, ou as pessoas, enfim, quem dizem que está engajado com a causa falar, e vocês não participarem. A gente precisa da participação de vocês. E agradecer novamente por vocês estarem aqui essa noite para colaborar conosco. Muito obrigada. Obrigada, Bia. Obrigada, Marta. E, complementando o que a Nayara disse, eu quero avisar para vocês que, inspirado por ela, né, ela trouxe essa demanda, eu estou aqui para servir a essa causa, com o meio de ação que eu tenho. Então, eu propus 4 projetos de lei sobre o tema. O PL 1878, de 2026, que está aguardando parecer do relator na Comissão de Viação e Transportes, CVT, porque
a ementa dele, para vocês entenderem, ele altera a Lei 12.764 de 2012 para dispor sobre diretrizes de acessibilidade e inclusão de pessoas com TEA no serviço de transporte público coletivo e na aviação civil. O PL 1877 de 2026, que está aguardando também designação de relator na Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família. Ele altera a Lei 8.742, de 93, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, e a Lei 13.146, de julho de 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, para dispor sobre o reconhecimento do cuidador familiar de pessoa em condição de dependência e estabelecer diretrizes para a sua proteção social. O PL 1885, de 2026, aguardando parecer na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E esse projeto altera a Lei 12764, de 2012, para incluir diretrizes relativas ao atendimento de pessoas com transtorno do espectro autista em situações de crise e à capacitação de agentes públicos. E, finalmente, o PL 2592, de 2026, aguardando despacho do presidente da Câmara dos Deputados, ementa, inclui diretrizes nacionais de transparência, segurança assistencial e boas práticas no atendimento multidisciplinar de crianças e adolescentes, especialmente daqueles com deficiência ou transtorno de espectro autista, TEA. Então, meus queridos, são 4 projetos que não surgiram da minha cabeça. Surgiram de alguém que é profunda conhecedora do tema e trouxe essa aflição, essa angústia, essa carência e encontrou aqui uma parlamentar disposta a lutar com vocês nessa causa. Mas lutar da maneira correta, ouvindo vocês, recebendo a demanda de quem entende, de quem vivencia, de quem vive. Como, por exemplo, essa de capacitação, que ela comentou comigo que muitas vezes acontece de uma pessoa estar tendo uma crise, uma pessoa neurodivergente tendo uma crise, e vem, às vezes, um agente policial e acha que aquela pessoa está fazendo uma baderna, tendo um comportamento impróprio em algum local e pode até usar de uma força para conter, mas se houver uma capacitação, essa pessoa estará treinada com o olhar para identificar essas situações. Então, nós temos que realmente cuidar e é dever do parlamento dar essa resposta à nossa sociedade. Muito obrigada a você por trazer esse tema e trazer as medidas que realmente poderão fazer a diferença na vida das pessoas com TEA, né, com alguma vulnerabilidade. Okay? Então, agora, eu passo a palavra ao Paulo Canhoto, da PRF. O microfone? É ligado? Oi, boa noite. Ele vai usar Não, esse posso falar. Tá, okay. É, Chega pra cá, boa noite pra a todos. Um pouquinho, para você ficar mais próximo do microfone. Ficou prático. Boa noite a todos. Eu aproveito para cumprimentar a todos da mesa. Né? É uma honra estar aqui compondo com os senhores. Muitos dos senhores já conhecem, a gente está aí compondo a comissão dos direitos autistas da PRF desde março desse ano. Parece pouco tempo, né? Meu diagnóstico ele é tardio, né? Eu não vou me delongar muito, porque eu acho que tocaram em alguns temas muito específicos, né? E eu vou começar falando um brocado, né? Um jargão em latim, que é o nihil nobis sine nobis. Tá? Isso vem de 1980. Nada de nós sem nós, né? Ninguém melhor para falar de autismo do que autistas. E eu me sinto muito tocado quando fala sobre abordagem policial. 22 anos de polícia. Eu tenho mais de 12 anos de experiência operacional. Hoje eu sou presidente da Comissão de Inclusão da PRF. Estou na área de direitos humanos, estou na Comissão de Direitos Humanos. Trabalho junto com essa parte, tanto do autismo, na questão de abordagem,
Esse ano a gente teve, inclusive, o primeiro manual, posso falar isso com muito orgulho, o primeiro manual de abordagem, né, policial ao autismo é da PRF, né, manual número 38, né, quem quiser ter mais conhecimento, depois a gente troca essa ideia, porque essa diferenciação ela é muito importante para que a gente evite erros ao abordar, ao identificar. A maioria de vocês, eu entreguei até um cartãozinho, né, que tem um acrônimo muito simples, né, utilizando próprias palavras do autismo, né. Isso aqui foi elaborado pela PRF Amigo do Autista, né. A nossa comissão ela é única em Brasília, gostaria que a gente tivesse uma em cada estado, mas eu acho que Brasília é o melhor local para a gente iniciar uma política a nível nacional. Aqui tem que ser o celeiro, né, toda essa inteligência, esse conhecimento. E isso facilita muito os aspectos que o quê? Não é preciso mudar o mundo inteiro, não é preciso nenhum tratamento caro, nada que é dispendioso, nada que já não seja acessível. O autismo, como qualquer outra neurodivergência, a maioria delas, a acessibilidade vai se dar com poucas adaptações, coisas simples, mudança no dia a dia, mudança comportamental, pequenas atitudes, principalmente vindo o quê? De nós, governo. Quando eu falo nós, eu estou falando como um agente do Estado, tá? Como atuador da segurança pública, como atuador da abordagem. A gente já errou antes, já errou. Só que a gente tem que parar, a gente está em 2026, entendeu? A gente tem que sair um pouco das trevas e um pouco para a luz. O cordão de girassol, quem sabe a história do cordão de girassol vai saber o que eu estou falando. O girassol busca a luz. Luz é conhecimento. Tá? Esse conhecimento a gente precisa difundir. Por isso que eu digo, o que é possível a gente está fazendo dentro da nossa capacidade. Seminários, palestras, tudo de forma gratuita, é feito pela própria comissão. E isso me trouxe uma palestra muito interessante que eu fiz há pouco tempo atrás, num dos colégios, né, para o grupo de professores, na abertura, né, aquela reunião de mestres antes do início do ano letivo. E sabe qual foi a maioria, a pergunta deles? A pergunta primária, primordial. Como eu faço manejo em situação de crise? Eu tenho formações em terapia e tal, eu sou meio doidinho, né? Autismo, nível 1, altas habilidades e TDAH. TDAH está controlado, que está medicamentoso. Então, assim, eu utilizei o meu hiperfoco para a causa, né? O potencial do autismo, eu vou ser muito sincero, é isso. É a gente utilizar o potencial, o hiperfoco, entendeu? Do adulto, da criança. Potencializa aquilo, potencializa onde ele é bom. Não precisa ficar falando as falhas a gente já sabe, a gente lida todo dia com as falhas, todo dia com as restrições. Então, me veio muito isso, né? Poxa, como é que eu faço manejo? Paulo, me explica isso aqui. Eu falei, olha, vamos dar 2 passos atrás. Por que vocês precisam dessa ideia do manejo, se a minha ideia aqui é ensinar vocês a identificarem os gatilhos e prevenirem a crise? É isso que a segurança pública, a saúde e a área de educação, porque eu já dei palestra nessas 3 áreas em Brasília. Tá? Já dei palestra em UBS, todas as áreas, a demanda, não, como é que a gente faz na crise? Cara, vamos dar 2 passos para trás, vamos prever essa crise. Vamos identificar o gatilho. E quando eu falo identificar, eu não quero que todo mundo fique andando com um cordãozinho de girassol. Não é para identificar todo mundo que é autista. Se puder, beleza. Mas isso não é inclusividade. Eu não estou incluindo ninguém. Eu estou identificando. Ou seja, quando não tiver com cordão, abordo de qualquer jeito? Não. É capacitar os profissionais para a gente não errar. E se for para errar, erre menos. Identifique e preveja. Por que o nosso manual no 38 fala, percebeu que existe, né, um adulto ou uma criança neurodivergente, desliga as luzes, diminui o estímulo sonoro, certo? Hoje, com mais de 40 e pouquinhos anos, eu posso utilizar um abafador tranquilo, porque eu sei que as pessoas vão entender que não é porque o Paulo é antissocial, apesar de eu ser um pouquinho, não é isso. É uma forma de eu reduzir meu estímulo sonoro, certo? E aí eu já vou para o outro lado também, que é o quê? É dar uma esperança, porque eu estou aqui, todos que estão aqui nessa mesa, eu posso falar com absoluta certeza, não estão aqui pensando no ganho próprio. A gente está pensando em melhorar o mundo para essa próxima geração. A gente não vai fazer essa mudança agora. Legislação a gente tem, as iniciativas são maravilhosas. Quem já estudou, estude. Quem não estudou, para ler algumas legislativas. Leiam propostas, leia o PL 3080 também. Vê que a gente tem muita matéria boa, está muito bem feito, só que a gente falta o quê? Execução. Execução dessa parte. Como que a gente executa?
Por isso que eu gosto de sempre vir para a audiência pública e falar, vamos trazer soluções, vamos parar um pouquinho de cobrar e nós mesmos sermos a mudança que a gente quer no mundo, trazer solução. O que eu, Paulo, posso fazer? Eu posso dar palestra, eu posso capacitar, então eu deixo essa ferramenta à disposição. E cada um deixando essa ferramenta, a gente vai conseguir alcançar inclusão de verdade, pequenas mudanças, melhoria na nossa qualidade de vida. O que a gente quer para a criança neurodivergente? Não é criar uma bolha. Não é criar uma bolha. A gente quer, primeiro, ressignificar, porque o neurotípico ele é diferente. O neuroatípico ele faz você ressignificar o que você prevê, o que você espera no filho, aquela imagem que você criou, vai mudar. Vai mudar. Mudou. Não mudou? A imagem, mães atípicas, e olha só, eu não sou mãe atípica, mas eu acredito que eu falo, né, com propriedade. Ressignificação. Isso, gente, demanda terapia. Quando eu falo terapia, eu não estou falando de metodologia específica, não. Vai demandar um tipo de terapia, seja de meditação, a cognitivo, o que vocês preferirem, psicanálise, certo? Mas demanda tempo, demanda esforço. Esse esforço que eu gostaria de ver em cada um, mudando o quê? A nossa realidade, tornando o mundo efetivamente mais acessível, não da boca para fora. Entendeu? Não adianta a gente fazer rampa onde não precisa, onde não tem a dificuldade. A gente tem que ir na utilidade. E aí eu falo também o quê? Volto de novo para a questão das escolas. Não dá para a gente falar sobre neurodivergência e querer atribular tudo ao professor. Certo? Quando falou de assistência social, esse é um ponto, é um red flag. Poxa, quanto antes você começa a tratar os paliativos na neurodivergência, melhor, em qualquer uma delas. E aí, quando a gente fala de colégio, bora botar a responsabilidade do professor? Não. A gente precisa daquela figura, do monitor, de alguém acompanhado, e alguém que seja o quê? Especialista nesse acompanhamento. Porque se você vamos pegar um monitor aqui do DF, que não está sendo utilizado, está sendo subutilizado. A gente está utilizando o educador social voluntário, certo? Ganha R$80 para trabalhar 5 horas. Entendeu? É meio complicado. Qual a exigência que eu posso fazer disso? É meio complicado. Vamos falar assim, um profissional qualificado nessa parte de comportamental, que ele consiga lidar com libras, pronto. Voltou. Que consiga lidar com linguagem de sinais, que ele tenha essa capacitação, ele consegue auxiliar o professor regente. E ele não precisa nem ser nível superior. A gente precisa disso. Eu digo por experiência própria. Quando eu entrei na polícia, era nível médio, em 2004, lá atrás. E eu tive 4 meses de capacitação. Eu não entrei sabendo atirar, eu não entrei nem dirigindo. Eu venho de uma família humilde, eu não tinha acesso a carro, eu aprendi a dirigir em viatura, tá? Naquela época. Ou seja, a gente tem que formar alguém que possa dar esse apoio, esse auxílio. Vamos parar de atribular. Não atribula o professor regente, atribule uma pessoa que consiga acompanhar um plano de desenvolvimento, um plano de educacional, um PEI e um PAI, que seja tanto para um autista com DI, quanto um autista com altas habilidades. A proporção é quase a mesma. Tá? Então, ele precisa para mais e para menos. Por isso que eu gosto muito desse movimento quando a gente une as doenças raras. Porque a gente precisa movimentar dentro das doenças raras, independente se é autista, se é uma trissomia, independente, poxa, se é um cara de alta habilidade. A alta habilidade hoje, o índice de autoextermínio é 9 vezes maior. É assustador esse índice. Tá? Não era para ocorrer. E aí, quando você tem esse acompanhamento adequado, você consegue fazer um bom serviço para a sociedade. Mas eu vou dar 2 passos para trás e vou refazer, para poder finalizar a minha fala, não tomar tanto tempo. Seja você a mudança que você quer ver no mundo. Vamos aproveitar esse momento de união, esse momento que estão pessoas boas aqui, e refletir o que eu posso fazer. Não o que eu posso cobrar do Estado, o que eu posso... Não, vamos pensar o que a gente pode fazer na sua vizinhança, no colégio do seu filho, nos seus amigos, tá? Porque daí a gente consegue gerar essa energia para todo mundo. Tá? Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pela possibilidade de fala. Só tenho a agradecer e parabenizar a nossa nova coordenadora. Né? É uma honra estar aqui ao lado num momento tão oportuno. Muito obrigado mesmo, gente. Obrigado.
Agora eu vou passar a palavra ao doutor Ricardo Caiado, que é neurocientista e certamente terá muitos dados importantes para nos passar. Esse aqui. Boa noite a todos. Meu nome é Ricardo Caiado, é um prazer, uma honra estar aqui hoje, compartilhando conhecimento, compartilhar um pouco da nossa experiência nessa jornada tão bonita. Agradeço o convite da Nayara Roque, que vivencia isso desde que veio a este mundo. Então, diariamente ela tenta buscar soluções para o que ela vivencia. E parabenizo também a presidente da mesa, deputada Bia Kicis, que teve essa sensibilidade, essa coragem de presidir algo tão importante. Porque o tema é tão importante que a gente precisaria que os 513 deputados e os 81 senadores estivessem aqui. Hoje é o dia do orgulho autista, gente. Não é uma deputada dos 513 que tem que estar aqui. Eram para estar todos. Isso é um problema de saúde pública. E hoje a gente observa o quê? Falta informação, falta conhecimento, falta pesquisa, falta profundidade e falta, principalmente, sensibilidade. Dos 513, apenas uma deputada? Perdão, isso me indigna, isso me revolta, porque é um tema que todos vocês dessa sala sofrem. E eu, há mais de 20 anos em consultório, fazendo atendimento, pesquisa, intervenção em protocolo, eu vejo a dor. Defina autismo em uma palavra: prejuízo. Essa é a palavra, não é romantismo, como as pessoas ficam tentando surfar nessa onda. É prejuízo. E uma pessoa que tem prejuízo, ela quer o mínimo. Toda vez que eu converso com alguém do espectro autista, a gente observa que eles querem o mínimo. Outro dia eu estava em consultório, fiz uma intervenção, era um protocolo específico, que era um protocolo voltava a quadro inflamatório, e essa mãe veio com muita gratidão para mim falar: pela primeira vez a minha filha fez um contato visual. Naquele dia eu fui para casa, me senti muito pequeno e fiquei muito sensibilizado. Ela com uma gratidão muito grande comigo, mas eu internamente me senti muito pequeno. Porque eu falei assim: nossa, um contato visual, que é algo trivial para todos nós, para ela foi uma Copa do Mundo. A felicidade, a emoção, a sensibilidade. Então é um tema que me sensibiliza muito, porque o que está sendo buscado e acionado é o mínimo. É o mínimo. Minha visão da coisa. Vamos começar pela barriga da mãe. Por isso que a gente chama de transtorno do neurodesenvolvimento. Então começa na barriga da mãe. Então, quando começa na barriga da mãe, você tem que ter uma pesquisa contínua. Não é apagar incêndio, como a maior parte das iniciativas ocorre. E aí vamos imaginar que este gene é um tijolo. Então, há casos que vão vir de fator genético, que é o tijolo. E aí nós vamos ter o que está acima do tijolo, que a gente vai chamar de epigenética, que é como se fosse a estrutura de uma casa, uma fachada. Pois bem, a gente mal entende do tijolo e a gente mal caminha para a estrutura da casa. Então, imagina que eu estou longe de uma casa, de um prédio, vendo apenas uma fachada. Olha, eu acho que essa casa é funcional, eu acho que essa casa liga a torneira, eu acho que essa casa liga a luz. Eu acho. Achismo. Quando você entra dentro dessa casa, você vê elevador que não anda, que não funciona, você vê o sistema de água que não funciona. Aí a gente está entrando no tema chamado neurofuncionalidade. Para ver a neurofuncionalidade, você precisa de dados, você precisa de pesquisa, você precisa de parâmetro, você precisa de investigação, você precisa de capacitação. E isso o Estado carece. Estamos carentes em relação a esse tema. Por quê? Só o gene mal identifica, muitas vezes identifica. Aí nós entramos na fachada. O Estado hoje, uma pessoa que tem esse problema, está tendo em média de 2 até 3 anos para achar um especialista e fechar um diagnóstico. Se depender do serviço público, esquece, não fecha. A gente vê famílias indo para o particular, que é um investimento altíssimo para conseguir um diagnóstico. E aí a gente entra num outro problema, porque o diagnóstico ele só dá a fachada. Que aí a gente tem os níveis de suporte. Não é que eles sejam ruins, mas um tema também que me incomoda é o suporte leve. Eu pergunto, para quem que é leve? Eu nunca atendi uma mãe que falasse, isso é leve para mim. Então a gente entra na fachada. Na neurofuncionalidade, perdão, tem tecnologia. Aí a brincadeira é outra. Porque eu tenho que enxergar dentro dessa casa, que é enxergar dentro de um cérebro. Hoje a gente tem tecnologia para enxergar um cérebro em 3D. Eu consigo ver o cérebro integral.
E eu consigo ver as regiões que funcionam e as que não funcionam. Só que, para que isso se torne política de Estado, a gente tem que ter um compromisso. Por que não tem a Secretaria do Autismo? Por que não tem o Ministério do Autista? Eu vou além. Tinham que estar os 27 governadores aqui para a gente discutir esse assunto de uma maneira mais ampla. Saúde mental hoje é a maior preocupação do brasileiro. Afeta todas as casas. Adianta alguém ter tudo, ter conhecimento, ter carro, ter estrutura, ter acesso às coisas, se a gente pensar em IDH, se não tem saúde mental? Mas cadê os indicadores? Como é que o Ricardo, em um centro de neurociência, tem mais dados do que, muitas vezes, o próprio SUS, porque os dados são ambulatoriais? Então, a gente vê que falta conhecimento, falta experiência na causa. Então, a gente precisa do tijolo, a gente precisa, sim, do prédio, mas a gente também precisa evoluir. A gente precisa avançar com esses temas. Minha visão, já que estamos em ano eleitoral, aqui no Distrito Federal, a gente tem alguns pré-candidatos, se não me falha a memória, Ricardo Capelli, Paulo Belmonte, temos também José Roberto Arruda, temos Celina Leão e temos o rapaz que é novo, o Caputo e o menino do PT, como é o nome dele? Leandro Graça. Qual que é a minha visão desses pré-candidatos? Assim como no entorno e no estado de Goiás, temos Daniel Vilela, temos o Hilder, a gente precisaria que eles firmassem um compromisso, independente de quem vencesse, que eles iriam realizar, criar uma Secretaria da Saúde Mental que tivesse uma Secretaria do Autismo. Porque aí você começa a pensar e implementar soluções para que a gente possa ter uma adaptação. Vamos dar um exemplo bobo, apenas como analogia. Imaginemos que o mundo é dos camelos, e eles se adaptam muito bem ao calor. E vamos imaginar que o espectro autista é alguém que é um urso polar. Então, qualquer ambiente que esse urso polar faz, ele desenvolve uma crise. Ele não está adaptado, ele não consegue fazer o mínimo. E este mínimo gera uma coisa chamada dor. Gera prejuízo. E é para todo mundo. Nenhuma mãe que tem um filho com espectro leve está feliz, está tranquila. Então, não adianta eu apenas tratar o filho se eu não trato a mãe. É isso que eu observo em consultório. Então, a política ela tem que ir na díade. Tem que ser filho, mãe, pai, filho, Espírito Santo, como disse. Tem que ser todo mundo. Por quê? Porque se eu não der esse acolhimento, adianta eu tratar o fruto da árvore se eu não trato a raiz? Se essa mãe está sobrecarregada, estressada, com insônia, ela perde a fé muitas vezes. Ela acha que é uma punição divina, às vezes. Ela tem o companheiro dele que desiste e acha que o erro é dela, que ela que o amaldiçoou e largou ele. Então, a gente tem um problema extremamente amplo em todas as camadas. Só que, acreditem, aqui é um pingo no oceano. Não que a gente não vá continuando lutando. Mas, na minha visão, por ser uma política de Estado, eu preciso do compromisso dos governadores e dos pré-candidatos, independente de quem vença. E aí eu envolvo a temática para o entorno, porque hoje há uma grande confusão em relação a filas relacionadas a Brasília e a entorno. Um empurra para um, outro empurra para o outro. Teve evolução no entorno? Teve, como política de Goiás, mas eu preciso da integração. E nessa hora, vocês me perdoem, a política ela é apartidária. A causa do autismo ela é maior do que os 31 partidos. Ela é maior do que os 513 deputados. Ela é maior do que os 81 senadores. Ela é maior do que o Ricardo. Ela é maior do que todos nós. Porque ela envolve dor. Só que a dor é diária. Hoje nós estamos aqui, mas as famílias vão chegar em casa e não tem solução. Se hoje existe um diagnóstico, se muitas vezes em consultório eu estou conseguindo realizar um diagnóstico em 72 horas, com tecnologia, ciência, pesquisa. Aí vamos além. Tem muitos institutos que recebem altas verbas, e eu já visitei alguns, que eles não têm a estatística das intervenções. Então, entenda, o diagnóstico é apenas o início. Ah, eu tenho o diagnóstico. Tudo bem. Que vantagem Maria levou? E qual é a evolução que o meu filho tem? Qual a esperança que eu tenho de melhoria para esse meu filho? Zero. Porque eu não sei se ele vai evoluir. Eu não sei se ele é não verbal, se ele vai voltar a falar. Eu não sei se ele vai ter aprendizagem. Como é que eu vou ter uma estatística de evolução se eu não estou vendo o organismo? Se eu não estou investindo em biomarcador e neuromarcador? A gente precisa usar os dois parâmetros, marcadores biológicos. Ciência evoluiu. Eu estou em 2026. Como é que a gente está tratando o assunto como se estivesse na década de 20? Não faz sentido. Para finalizar, respeitando o tempo, eu vou passar aqui uma parábola, uma analogia muito rapidinha,
que é um estudo, eu venho da área da pesquisa, e define a ciência em uma palavra: replicabilidade. Tem que ter o antes e depois, tem que ter dado. Não é achismo, não é especulação. Na década de 50, um pesquisador chamado Kurt Richter, nome diferente, ele estava fazendo um experimento. E, nesse experimento, ele pegou ratinhos, colocou dentro de uma bacia de água, e ele foi vendo quanto tempo esse ratinho resistia. E o ratinho nadava até desistir, no primeiro experimento, na primeira bacia, 15 minutos. 15 minutos o ratinho desistia. Aí ele pegou uma outra bacia, outro ratinho, outros ratinhos, na realidade, por ser uma pesquisa. O ratinho ficou nadando, e aí ele tirou o ratinho, no minuto 14, colocou como se fosse numa bancada, o ratinho ficou respirando, ficou respirando. Depois ele pega esse ratinho e joga de novo na bacia. Quando o ratinho volta a nadar, o ratinho não ficou apenas 15 minutos nadando. O ratinho ficou 60 horas nadando. Por que o ratinho ficou 60 horas nadando? Porque ele criou uma esperança. E quando ele teve esperança, ele teve força. Ele aumentou 300% a força dele. Aonde eu quero chegar com essa mensagem? Que cada um de nós que esteja nos ouvindo, que tenha a esperança de aguentar um pouco mais, para que a gente consiga mobilizar deputados, governadores, parlamentares, para que a gente crie os centros realmente, não para inglês ver, mas com ciência, com tecnologia. E aí sim, aonde houver burocracia, que nós levemos tecnologia. Aonde houver dor, que nós levemos acolhimento e amor. E aonde houver negligência, que nós levemos pesquisa e ciência. Muito obrigado. E, por fim, eu passo a palavra agora à doutora Denise Evangelista. Boa noite, já é noite, né? Eu quero agradecer o convite feito pela minha amiga Nayara. Nós nos conhecemos, ela não tinha nem a Laurinha ainda, e eu também não tinha ainda os diagnósticos lá em casa, do meu marido, da minha filha, o meu, de altas habilidades, meu marido com a dislexia, minha filha com autismo. E eu estou ouvindo todas essas, né, essas preleções maravilhosas aqui, aprendi muito hoje em todas as partilhas, também quero agradecer por isso, porque eu acredito que esse convite tenha vindo não só pela minha experiência profissional na atuação do contencioso judicial, na defesa dos interesses, seja de pessoa com doenças raras, seja do autismo, tem demanda, inclusive, da minha filha, vou compartilhar aqui brevemente. Mas eu acredito que foi por conta dessas partilhas que eu falo, né, a respeito da minha dor como mãe, a mãe da Isis. A Isis ela tem nível de suporte 1, mas ela encontra hoje muita dificuldade de continuar estudando, entrar no mercado de trabalho. O hiperfoco dela é voltado para a questão de TI, né, tecnologia da informação. Ela está terminando um curso no SENAC, que foi o que ela conseguiu fazer. Né, ela foi para o UNB, saiu, graças a Deus, mas foi para o CEUB e também não conseguiu. E hoje ela está concluindo, e ela enfrenta muitos desafios, e eu sofro junto com ela. Nós já passamos por situação de preconceito em estágios que ela fez, não entendiam, não compreendiam a condição dela, certo? E ela está num lar muito amoroso, tem uma avó educadora, uma mãe que entende, compreende os direitos dela, e mesmo assim, né, quando ela desregula, eu sofro bastante, não vou mentir, sofro bastante, sofro junto com ela. E eu acredito que ela me chamou, né, para fazer essa partilha, para falar a respeito disso. E hoje, nesse exato momento, está pautado o julgamento de 2 ADIs no Supremo, certo? 7779, Oceano Azul, o Instituto Oceano Azul, e, se eu não me engano, 7790, que é a ANA, PCD. Né? O que acontece? Vou pedir Vênia para poder ler aqui a respeito da lei complementar da reforma tributária. O que acontece? A gente encontra, em todos os lugares que a gente for, situações de preconceito. Mas de onde que vem esse preconceito? Ele vem do desconhecimento do que se trata, não só as doenças raras, como o espectro autista. E quem está sendo excluído? Deficientes visuais, certo?
na isenção de aquisição de veículos. Mas vem cá, nem todo mundo pode adquirir um veículo. Ué, depende. Se isso vira um precedente, se isso é de relevância sistêmica para todos os julgamentos no judiciário, vou falar do judiciário já já, em todas as situações, ué, daqui para frente vai ser como? Vai ter direito a mais nada? Eu vou adiante, certo? E aí a lei complementar trata disso e está julgando exatamente isso. E querem excluir os autistas com nível de suporte 1. Isso não é preconceito? Como que eu tenho vivido isso no judiciário? O judiciário não está preparado. Hoje, o judiciário, a maioria dos juízes, né, a gente entende, eu entendo que é por conta do que vem do Supremo, e isso é um desabafo de Denise Evangelista, advogada, pode dizer que fui eu, a OAB 19.814, os juízes não querem julgar. São deuses e não querem julgar. E eu, por exemplo, enfrento essa demanda da minha filha, da Isis, a gente precisa prorrogar os alimentos que ela recebe, porque a partir dos 24 anos entende-se que tem capacidade plena, e aí eu tenho que provar que ela não é típica, que ela tem a necessidade, continua e precisa dos alimentos. Por quê? Acabou que o pai disse que a culpa era minha, que a culpa era minha, a responsabilidade era minha, e disse, põe para trabalhar. Quase que eu virei para ele e falei, por que você não vem aqui e põe? Nem ele compreende a deficiência, a condição da própria filha, enfim. E eu preciso levar isso para o judiciário com provas documentais. O laudo do neuro, o laudo do psicólogo, neuropsicólogo, do psiquiatra, para provar. E, mesmo assim, há quem entenda, os juízes entendam que não, mas espera aí, se é nível de suporte 1, mas é um nível de suporte 2, mas ela tem condição de verbalizar o que tem, ou de ser entendido no que quer, no que deseja. Não, essa pessoa não tem necessidade de continuar recebendo esse benefício. A questão também, apareceu lá para nós também, a questão de limitação das terapias pelos planos de saúde. E outras questões mais simples, como a prioridade, o direito à prioridade judicial. É uma luta. E aí, aqui eu já faço um compromisso de trabalhar junto com todos vocês, para que a gente sensibilize, pode ser através da OAB, das comissões, para que a gente sensibilize o judiciário para olhar isso de outra forma. Essa prioridade, ela tem razão de ser, ela tem um motivo para ser, não é só a previsão legal, ela tem um motivo de ser. E a dificuldade começa aí, não reconhecem a prioridade. Eu tenho que brigar, peticionar, recorrer, para que seja reconhecido um direito que é garantido por lei. Então, o judiciário precisa ser sensibilizado, e digo mais, atuando, brigando. O meu compromisso é de brigar, é de atuar, brigar mesmo é a palavra, de brigar, de atuar, de insistir, através dos recursos e tudo mais. A deputada vem da Procuradoria, eu a conhecia, era doutora, via da Procuradoria, muito querida por todos, inclusive, e esse é o meu compromisso, além de eu ter, de ter essa necessidade de defender a causa da minha filha, da minha família. Minha irmã também é autista, ela era de nível de suporte 2, hoje é nível de suporte 1, porque a mãe é educadora e a gente fez todo esse trabalho com ela, a vida toda, para ser uma pessoa produtiva. Mas vamos lá. O produtivo, o que seria isso? Vou voltar aqui na fala do nosso querido aqui. A gente tem que esperar que a pessoa haja de forma atípica. Existe a frustração daqueles que investiram, do pai, da mãe, e esperar que haja de forma atípica, e não vai ser assim. Então, a gente precisa mostrar para o mundo, primeiro, que a gente existe, que o autista existe, e que as mães, os pais também existem. Era isso que eu tinha para dizer. Obrigada. Muito obrigada, doutora Denise. Olha, cada fala, cada exposição é melhor que a outra, A gente tem oportunidade de ouvir mães, pessoas que elas próprias são autistas, nós temos oportunidade de ouvir alguém que milita nos fóruns pela causa, e temos oportunidade de ouvir um médico, um neurocientista falar sobre isso. Então, é muito aprendizado, de fato. E agora, então, nós vamos abrir para debate. Eu queria até já fazer uma pergunta para o doutor Caiado, gente.
que é a seguinte, a imagem que você usou. Contou a experiência lá do ratinho, que aí um ficou 15 minutos e não aguentou mais, o outro ficou 14 minutos, retirou, colocou num local em que ele teve um apoio, pôde respirar, depois voltou, ficou 60 horas. Me veio uma imagem, eu passando um frio lascado ali em Nova York. Assim, a gente é acostumado a ver em filme, a pessoa toda hora entra no Starbucks para tomar um café, né? No inverno. E eu nunca tinha vivenciado isso. E aí eu entendi por que eles fazem isso. Porque você começa a caminhar e, de repente, e você está com aquele frio, você está bem agasalhado, mas chega uma hora que o frio vai te minando, minando as suas forças. Aí chega uma hora que você não aguenta mais. Você entra no Starbucks, toma um café quente, fica uns 15 minutinhos ali, você sai e começa a encarar o frio todo de novo. Você está bem. Me veio essa imagem. Mas eu queria te perguntar, então, uma coisa. O que seria esse respiro para a pessoa que é autista, do espectro do nível 1 ou 2 também? O que é que vocês já têm hoje de conhecimento? O que é que daria esse respiro e permitiria que a pessoa conseguisse suportar melhor? Deputada, ótima pergunta. Vamos pensar o seguinte. Imagina que está pegando fogo em Brasília. Aí a primeira pergunta que a gente faz é se alguém liga para o bombeiro. Aonde? Asa Sul, Asa Norte, Lago Sul, Lago Norte, Noroeste, Gama, onde que é isso? É o cérebro, a divisão mais aceita desde 1909, é uma divisão do Cornelius Brodmann, que é um alemão. Ele fez uma divisão citoarquitetônica em 52 regiões. Então, nas 52 regiões, cada região tem uma especificidade. Fala, comportamento, coordenação motora, habilidade social. Quando a gente faz este exame, e ele gera um exame de neuroimagem, então eu estou enxergando esse cérebro, eu consigo visualizar as regiões que estão bloqueadas, comprometidas, sem funcionalidade, sem ativação, e vejo as regiões que estão funcionando. Quando isso é apresentado para os pais, eles têm uma esperança da seguinte questão. Nossa, eu agora sei o porquê que o meu filho produz esse comportamento, mas o mais importante, eu tenho a esperança de poder modular essa região e mesmo que demore, eu vou tendo essa melhoria. Vamos dar um exemplo bobo. Eu posso ir para Goiânia a pé, de carro ou de avião, mesmo que seja a pé. Mas eu falo, tem jeito. Porque quando eu estou enxergando aonde esse paciente tem a maior deficiência, eu tenho como estimular e neuromodular aquela região para ele ter um avanço. Então é impressionante, deputada, porque todos os diagnósticos que eu dou de suporte 1 e 2, muitas mães se emocionam. Eu, particularmente, às vezes, estou dando uma notícia não tão positiva assim. E eu me impressiono porque, às vezes, elas se emocionam, me abraçam e falam, agora eu sei o que meu filho tem. Então, qual a maior angústia que eu vejo nas famílias estando em consultório e pesquisa? É não saber o que o filho tem. Fala, eu não sei o que ele tem. Então, voltemos ao raciocínio do início. Eu não sei se eu estou na Asa Norte, eu não sei se eu estou no Gama, eu não sei se eu estou no Noroeste. Ou seja, o primeiro passo da esperança é saber o que eu tenho. Nossa, agora eu sei o que eu tenho, estou na realidade. Quando ele vê que há uma possibilidade de melhorar percentualmente aquela função, aí realmente esse gancho, esse empenho, essa força, essas 60 horas do ratinho volta. Aí ela parece que redobra a fé dela, ela volta. E isso é impressionante, porque às vezes, numa informação, numa triagem que a gente chama, às vezes eu apenas mostro o que a gente faz e a pessoa sai de lá extremamente convicta. A mãe sai, a gente brinca com a leoa. Fala, nossa, agora eu achei um caminho, eu vou até o fim. Pode ser que eu vá a pé para Goiânia, mas eu chego. Então, geralmente, por incrível que pareça, isso acontece no diagnóstico. E saber assim, onde está o nível do comprometimento. Por quê? Isso é neurofuncionalidade. Só dar o rótulo do suporte não diz muita coisa. Ajuda, mas não dá perspectiva. Tudo bem, eu tenho um rótulo do nível 1. Tá, mas como é que eu vou desenvolver? De qual região eu estou falando do comprometimento? Qual é a minha jornada de perspectiva e de melhoria? Eles não têm esse dado. O que eu costumo usar em saúde é o seguinte. Todo tratamento que tem início, meio e fim, tem jeito. Agora, no espectro autista, do pessoal que é anterior à década de 80, tinha um desenho que a gente chamava de Caverna do Dragão. Caverna do Dragão, você tinha o dia de entrar na caverna e nunca saía. Ou seja, é um tratamento de início e meio. Eu tenho suporte 1, mas eu não tenho o tratamento adequado, mas eu também não tenho a perspectiva de melhora. É uma angústia, uma desesperança violenta. Agora, que demore
Mas eu tendo a perspectiva da evolução, isso, por incrível que pareça, eu não diria que dá 60 horas, eu diria que dá uns 500 horas aí de esperança para as famílias. Isso que eu vivo diariamente, deputada. Muito obrigada. Bom, nós vamos abrir, então, a palavra a vocês que estão aqui conosco para que se manifestem. Eu vou pedir que... Ok, então, seu nome, como mesmo? Omar. Omar? Omar. Então, Omar, eu só peço a vocês o seguinte, se vocês forem fazer perguntas, façam perguntas e deixem os expositores responder, porque às vezes a pessoa fica contando um caso que demora mais do que a resposta. Verdade. Tá? Para dar oportunidade a todos. Boa noite a todas as pessoas presentes. Cumprimento o presidente da mesa, deputada, amiga Nayara. Fala do doutor, maravilhosa. Fala aqui como pessoa autista. Hoje, 42 anos, como se suporte um é leve. Leve para quem? Para mim nunca foi leve. Pergunta à minha esposa se o meu autismo é leve. Sendo que em 1983 ninguém falava sobre autismo. Ninguém explicou para minha mãe o que era autismo. Quando eu estava na escola e só ouvia, você é retardado, maluco. Quando eu fui entender que o meu norteador de aprendizagem era a audição, já tinha passado muito tempo. Mas hoje, especialista em educação, escritor, o primeiro autista faixa preta de jiu-jitsu do mundo. Posso dizer que eu quebrei a banca porque o que esperavam de mim é que eu não falasse, né? Mas o autismo não é bom ser autista. O pior lugar do autista é dentro da cabeça dele. Ele sabe disso. O pior lugar de autista é dentro da nossa cabeça. Sendo que eu tinha duas escolhas. Ou eu aceitava ou eu lutava. Eu decidi lutar. Então, parabéns pela audiência. Estavam agora na UAB e eu quis dizer o seguinte. A fala no Brasil do autismo ainda está muito na infância. Precisamos evoluir para a adolescência e a fase adulta. Mas eu quero deixar aqui para a querida deputada uma sugestão, para a querida Nayara. Por que não utilizarmos o ensino de Libras na educação infantil para auxiliar os autistas de não verbal? Precisamos olhar para isso. O ensino de Libras na educação infantil vai ser muito importante para essa criança que é um autista não verbal. Nós temos um neto, 4 anos, Theo, não verbal. Mas talvez se ensinarmos Libras para eles, vai melhorar muito, muito mesmo a comunicação. Então que fique essa indicação, essa proposta para a deputada, para a Nayara. Essa é a minha fala, quero ser breve e perguntar ao doutor. Eu vou te fazer uma pergunta Sim. para esclarecer melhor para mim, tá? O autista não verbal, ele tem problema também auditivo ou ele ouve, ele só não consegue falar? Ouve. Ele ouve, Ele ele tem só não compreensão. consegue falar. Exatamente. Ele tem a compreensão. Tá, obrigada. E para o doutor, como o senhor tem visto, não sei se o seu atendimento é mais a área da infância, mas eu sinto muito porque o número de suicídio, como já foi dito, na nossa comunidade autista tem aumentado muito. E por isso eu falo, precisamos falar sobre os autistas adultos. Os autistas da minha idade, que não tiveram suporte na infância, onde eles estão hoje? Aonde estão os autistas adultos hoje? Assim como tem muito suicídio das mães atípicas, que precisam ser atendidas no mesmo ambiente onde as crianças são atendidas, a pergunta para o doutor é, qual é a solução, já que não tem políticas públicas para os autistas adultos na questão de saúde mental? Obrigado. Obrigado pela oportunidade, pelo seu depoimento e compartilhar a sua experiência. Do meu ponto de vista, a solução está em pesquisa continuada, não ter início e meio. Ter um centro de pesquisa continuada. Por quê? Você tendo o diagnóstico, amparando, por isso que eu digo que é uma díade, mãe e filho, ou família. Então, você tendo um diagnóstico rápido e célere, não perdendo as janelas de oportunidade. Porque, assim como num prédio, cada janela de oportunidade, cada ano que passa do não diagnóstico, você perde a oportunidade de desenvolver esse cérebro que ainda está maleável. O que é maleável? É um cérebro uma argila mole. Então, você tem como condicionar e
fazer com que ele desenvolva uma habilidade, um comportamento que, às vezes, se passa da idade, é mais desafiador. Então, qual é a solução? Diagnóstico, pesquisa e protocolo continuado. Sem que isso se amplifique para as políticas públicas, é desafiador. Porque o Ricardo, pessoa física, tem limitações, apesar de eu ter equipe. Para os parlamentares que eu já tive algum contato e já visitei, assim como governadores, eu coloquei à disposição um software proprietário que ele dá um indicador de 0 a 100 se a pessoa, por exemplo, está numa crise de saúde mental ou se ela está ao ponto de tirar a própria vida, ter autoextermínio. Mas, novamente, a gente vê falta de vontade nisso. Não falta pesquisa, não falta tecnologia, não falta experiência, não falta protocolo, não falta indicadores, não falta solução. Falta mais ações como essa para que a gente mobilize os políticos para que isso se torne uma prioridade. É simples. Mas, graças a Deus, não deu certo. Mas eu já tentei suicídio 3 vezes na minha história. E era no meu melhor momento profissional. Mas perguntaram para ela, mas seu marido é autista mesmo? Você casou e ele te abraça? Então, por eu ser autista, eu não posso casar, eu não posso abraçar? Há um preconceito, porque o autista nível 1 de suporte, ele é menos autista. Não! Pergunta para a mãe, pergunta para a Nayara se ele é menos autista que o outro. Então, a nossa saúde mental, e que políticas públicas, deputada, parabéns pelo trabalho que a senhora vem desenvolvendo, e que esse evento aqui hoje, eu tenho certeza que vai trazer muitos frutos, porque autistas como eu têm sofrido muito, e ninguém olha para nós. Vou passar aqui para a Nayara e em seguida passo para você, tá bem? Isso que o Omar falou traz uma realidade muito dolorida. Eu mesmo com a Laura, que a gente está falando, né, que ela é não verbal também, o Omar passou a ser verbal com 8 anos, a Laura está com 4. E minha filha se regula, ela se batia, ela ficava com o rosto todo roxo, a gente teve que entrar com a medicação psiquiátrica. E hoje a gente, muitas vezes, tem que acordar 1h da manhã, 3h da manhã, para andar de carro com ela, para ela conseguir se regular e voltar a dormir. E no outro dia a vida continua. A gente tem que trabalhar, a gente tem que levar os filhos para a escola, a gente tem que tentar se cuidar. E isso, às vezes, chega num loop que a gente perde a esperança. A esperança que o Dr. Ricardo falou, que quando eu o conheci, eu depositei toda nele. Eu disse, meu Deus, agora eu estou vendo um norte. Porque eu estou cansada de acordar 3, 4 horas da manhã com meu marido, de pijama, ter que sair de carro para a Laura parar de chorar, voltar, ela dormir, no outro dia ter que estar de pé 6 horas da manhã de novo para levar eles para a escola, para trabalhar. Isso, na rotina, no dia a dia, cansa. Não dizendo que as mães típicas, né, têm um trabalho menor. Não tem. Mãe é mãe e está ali sempre no corre. Mas quando eu vejo uma mãe típica falando que está exausta, eu peço para Deus perdoar. Mesmo eu peço, porque a exaustão, ela extrapola a gente que vive isso. E a gente não pode desistir. Filho, a gente não pode devolver, a gente não pode trocar. A gente tem que persistir do jeito que Deus nos entregou, nos confiou, a gente tem que continuar até o fim. Vou passar agora para o Paulo. Poxa, Depois eu passo para a Luciana. Muito obrigado. 1 minutinho, porque a história me comoveu muito. Coincidentemente, colega faixa preta. E a arte marcial me tirou do autoextermínio. Eu comecei a arte marcial muito novo. Eu comecei no karatê Shotokan, eu sou faixa roxa de karatê, sou faixa roxa de judô, sou faixa preta de jiu-jitsu, faixa roxa de luta livre, prajé de verde de Muay Thai. Comecei a fazer boxe agora. Meu hiperfoco em artes marciais me salvou do autoextermínio. Eu porto arma desde os 18 anos, foi quando eu apareci na Polícia Rodoviária Federal. E isso me tocou muito, é por isso que eu queria falar isso. Nível 1, para gente que tem mais de 30, mais de 40 anos,
Na nossa época, antigamente, o doutor me corrija se eu estiver errado, DSM-3, sabe como é que tratava autismo? Sabe onde é que estava? Esquizofrenia infantil. Sabe o que você faz com esquizofrenia infantil na década de 80? Amarra, lobotomia, choque. Os adultos com nível maior de suporte, que não são adultos funcionais como nós, que estamos empregados, casados, trabalhando. Eu não estou aqui pedindo direito nenhum, não. Eu estou aqui defendendo o direito dos outros. Eu não estou aqui defendendo meus direitos, eu não preciso. Não preciso. Graças a Deus. Mas as pessoas precisam. Muitos autistas de nível 1 de suporte precisam desses direitos. E eu vou dar mais um passo, só para a gente dar uma pulguinha atrás da orelha. Você saber que o adulto, além de virar... o autista, perdão, o autista, além de virar adulto, perder a plasticidade neural, né? Sabe o que ele vira também? Ele vira velho. E cadê o autista? Porque se a gente tirar direitos agora do autista nível 1, o Instituto de Longa Permanência, antigo asilo, vai atender? De forma gratuita? Porque ele vai deixar de ser deficiente? Ou seja, a gente vai fazer o quê? Amarrar de novo o velho dentro do apartamento? Desculpa, tá? É porque isso me tocou muito. A sua fala me tocou muito. Eu tenho autista na família desde gerações, eu só fui descobrir isso agora. Meu diagnóstico é tardio, que nem o seu, que nem o nosso, né? O pessoal mais antigo. E a gente tem que se cuidar, por quê? Não é só na juventude, depois que o autista completa 18 anos, ele some, estatisticamente, ele some do mapa. Como é adulto, a faculdade não tem ainda nada preparado para isso. Nada preparado para acolhimento. E o acolhimento é simples. O doutor mesmo demonstrou. Entendeu? Pode durar 60 anos, a gente vai chegar em Goiânia. Vamos chegar, galera. Vamos fazer isso. Obrigado pela sua fala. Viu? Obrigado mesmo. Eu achei muito, muito pertinente. Que coisa boa esse espaço aqui para a gente falar disso e vocês poderem colocar as experiências de vocês. Luciana. Obrigada, deputada Bia. Muito feliz de estar aqui presente com meu filho Bernardo, que a gente sempre vive esse lema, nada sobre nós sem nós. Então, o Bernardo sempre está agarradinho comigo, sempre defendendo a pauta. E antes de eu fazer até um esclarecimento para o doutor Ricardo, queria ressaltar que, como mãe atípica, eu voltei há quase 2 anos aqui para Brasília, depois de uma temporada em Porto Alegre, para lutar para que os autistas não perdessem o BPC. Essa tem sido a minha luta, porque vocês sabem da importância do benefício, não que os outros projetos, gente, vejam bem, não sejam importantes, mas BPC é dignidade, é a sobrevivência das famílias. E mais de 6 milhões de pessoas recebem o BPC nesse país. Então, eu voltei quando este governo federal começou a cortar o BPC. A deputada Bia sempre esteve com a gente nessa luta. O PL e o Partido Novo não fazem parte da autoria desse PL 4614. Eu quero que isso fique bem claro, porque ninguém nunca falou isso, e eu tenho denunciado que esse PL 4614 é absurdo, que cortava o BPC das famílias. Ele veio do Lula, do governo federal. Não tem um autor do PL do Novo, que isso fique registrado. Tá? É uma denúncia muito séria que as pessoas escondem e que a mídia não fala. Mas, além dessa luta pelo BPC, e por isso que eu voltei, porque eu falei, não vão perder direitos, porque, primeiro, o Lula chamou os autistas de pessoas com problema de parafuso. Depois, ele tirou o protocolo de risco da caderneta de saúde, sendo que eu sou idealizadora da lei da detecção precoce, que tem um protocolo de risco na caderneta da saúde. Então, mais de 6,8 milhões de cadernetas saíram sem o protocolo de risco. Eu falei, está na hora de eu voltar. E voltei na hora certa, Oswaldo, porque, em seguida, veio esse PL absurdo, monstruoso, que a gente vivia aqui na Câmara e Senado, com a senadora Damares, com a Bia, com o Nicolas, com a bancada do Novo e do PL, que estavam contra isso. Então, foram, sim, os 2 partidos que se levantaram contra esse absurdo. E eu falo isso porque a gente tem que focar, né, de que isso não pode acontecer, assim como eles estão ameaçando tirar, né, o autista nível 1 de suporte de ser considerado pessoa com deficiência. Essa é a realidade.
É o que eles querem, que não seja mais. E aqui eu estou com o meu filho, que está aqui sim, que está na faculdade, mas só eu sei o que a gente vive em casa. Só eu sei os sonhos que ele tem, os desejos que ele tem e a dificuldade de realizar. Então, não é fácil, não é leve, não romantizem o autismo, respeitem a nossa vida, né? Nós vivemos o autismo 24 horas por dia, e, por isso, a Bia sabe, eu sou pré-candidata, sim, a deputada federal pelo Partido Novo, que está junto com o PL sempre contra o PT. Sempre estivemos juntos e vamos continuar juntos. Então, é a nossa missão. Mas eu quero trazer uma questão aqui, doutor Ricardo. Quando você falou da Secretaria do Autismo, eu vou trazer uma denúncia que talvez a Bia não saiba, mas chegou a hora de todo mundo saber. Eu cheguei aqui e fui trabalhar como diretora de política de acessibilidade na Secretaria da Pessoa com Deficiência. E sabe o que acontece, que eu descobri? Essa secretaria não tem orçamento próprio. Vocês entenderam que a inclusão no DF é de fachada ou não? Que é uma mentira e uma farsa? E é por isso que eu sou pré-candidata? Porque a primeira coisa que temos que fazer, deputada, é botar orçamento à secretaria. Você fala de Secretaria do Autismo. A da pessoa com deficiência não tem orçamento. Depende da Casa Civil. E foi criada em setembro de 2019 com a ajuda da querida Michele. Querida Michele. E, mesmo assim, não botaram orçamento até hoje. Então, eu quero saber o que está acontecendo, isso é muito sério. A outra denúncia, que já aconteceu faz um tempo, em 2024, a AMA DF foi expulsa do local onde ela estava. Foi expulsa. Nossos autistas nível 3 de suporte não tiveram mais para onde ir. Estão em casa. Eu falo com a mãe, 19 autistas nível 3 de suporte severos foram para casa. Não tinha alternativa, não deram alternativa. Então, gente, a nossa missão é o autismo, é a inclusão. E eu não vou me calar. Pode ter certeza, de um lado ou de outro. Eu defendo o que é certo. E a gente também não tem acolhimento para as mães. Quando a gente vai ter um projeto Colo para a Mãe, que respeite as mães, que estão tão sobrecarregadas, e existe um projeto maravilhoso em Campina Grande, na Paraíba, que eu pretendo trazer para cá também. Porque eu quero mudar a realidade do DF. Nós somos a capital do país e nós não temos inclusão. E essa questão da secretaria, espero que saia em todos os jornais, saia em todos os lugares, porque eu saí de lá e falei, o que eu vivi aqui não existe. Não fazer um projeto, sendo que eu trabalhei na secretaria, na prefeitura de Porto Alegre, ajudei a implantar o Centro de Referência do Autismo lá. Bia, voltei para cá para combater o Lula. E vou combater. Agora, eu também vou combater o que está acontecendo no DF, porque eu sou mãe atípica e eu defendo de verdade a pauta. Seja rico, seja pobre, seja como for. O que é certo e eu não me calo. Obrigada. Querida, obrigada. Eu não lembrava que você era pré-candidata. É federal ou distrital? Federal pelo Novo. Então, maravilha, tem muito trabalho pela frente. Alguém mais gostaria de falar? Pois não, qual é o seu nome? Me chamo Ângelo Miguel, sou psicólogo e minha primeira atuação aqui em Brasília foi na área típica, aqui na clínica lá no Paranoá, e uma experiência incrível. E também atualmente sou servidor público federal aqui no Ministério da Saúde. E minha fala é para complementar aquilo que já foi falado aqui, inclusive também agora pela nossa colega, que é necessário que se pense, se volte ações para os pais. Quando eu falo pais, eu falo mães e pais. Porque existem pais também que, muitos deles, as crianças perdem as suas mães no nascimento e eles têm que dar contas com crianças atípicas, sozinhos nessa luta. E é um desafio e tanto, porque dentro das demandas eu entendo toda a indignação do doutor, porque nós da área, nós como profissionais, nós lidamos com a realidade de forma muito precisa, muito ampla. E é necessário voltar às ações para o acolhimento dos pais. Acolhimento de conhecimento, muitos pais não sabem como lidar, até porque eles também, muitos deles idealizam, romantizam, ou até mesmo pensam numa paternidade perfeita, maravilhosa, e passam pela fase do luto, passam pela fase da não aceitação, e não sabem como lidar, não sabem como compartilhar, e é uma carga muito pesada.
E é necessário se pensar assim, em ações voltadas para os pais, para o acolhimento, até rodas de conversa e terapia de grupo, para que eles possam compartilhar experiências uns com os outros. Que alguns pais aprendem na prática, de forma muito complicada, como lidar, e que aquilo pode ser um conhecimento válido para um outro pai. Então, ações voltadas, esse ministério que pode ser criado, voltado para a criança atípica, voltado para todo o espectro, precisa incorporar os pais de forma muito precisa, porque é na família, é no lar, que está uma das grandes dificuldades de lidar com o autismo. Os pais não só não saber lidar, mas também a família como um todo, a rede de apoio como um todo, não tem esse aparato de instrução, de conhecimento. E a gente, como profissional, a gente fala que um dos impactos que pode acontecer positivamente no tratamento e no acolhimento com os autistas é quando os pais, é quando a família vem para a pauta, para o centro do debate, tanto para compreender, como para debater, como para poder trazer também suas experiências e ter um olhar mais preciso. A gente vê um olhar para o setor educacional, um olhar para o setor clínico, para o setor de acolhimento, que ainda está sendo muito pequeno daquilo que se pode ser feito. Mas não podemos esquecer do olhar para os pais, aqueles que levam a carga mais pesada e que muitas vezes não sabem nem como lidar, nem como fazer. E nós, como sociedade, nós também, como poder público, precisamos tomar ações diretas. E que no Brasil, hoje, é necessário ter um projeto. Eu parabenizo a deputada pelos projetos de lei, fiquei muito feliz, porque esse projeto de instrução tem que acontecer para todos os profissionais, estão da área de segurança, da área de saúde, médicos, enfermeiros, todos os profissionais, como toda a sociedade, precisa entender e compreender como lidar, saber a diferença entre crise, birra, entre uma ação que tem que ser feita no momento, ações que algumas questões precisam de até uma questão coercitiva para garantir a segurança daquela pessoa. Então, precisamos voltar a ações para a família, para os pais, porque eles precisam ser acolhidos, eles precisam ter uma mão estendida, e precisamos pensar também nesse aspecto que é importantíssimo no acolhimento e no cuidado aos autistas. Lá no fundo, eu vou dar a palavra para mais uma pessoa e depois, mais duas, então, e depois nós vamos, 3. Então, só vou pedir então que seja um pouco mais breve, porque depois nós vamos passar para as considerações finais aqui da mesa, para que a gente possa encerrar às 20 horas, ok? Lá atrás, acho que ela levantou a mão primeiro, depois eu passo para você. Pode falar, querida. Boa noite, eu sou Mônica Marques, eu sou irmã, não de um paciente, de uma pessoa autista, mas eu sou irmã de uma pessoa Down, que estuda no Pestalozzi. E eu, antes de qualquer coisa, eu queria complementar a fala da nossa candidata, que o que está sendo feito no DF é um absurdo. O Pestalozzi tem todos os tipos de pacientes atípicos, de pessoas atípicas, vários tipos de deficiências. E o que a gente vê ao longo dos anos é um absurdo. Primeiro, que a Secretaria de Educação não enxerga o Pestalozzi como um local de educação, e sim como um local de acolhimento. Tirou professores. Não, é uma instituição da sociedade civil. A sociedade civil, historicamente, chegou para se antever, para propor ações antes mesmo do poder público. Antes do poder público chegar, a sociedade chega, né? E o Pestalozzi é uma dessas instituições. Então, são vários pacientes atípicos, e lá a gente vê um verdadeiro desmonte. Ações para cuidar de quem cuida, fundamentais. O cuidador muitas vezes morre. O cuidador muitas vezes deprime. E lá, por exemplo, no Pestalozzi, existem vários alunos idosos. Aí a gente pensa no pós, quando os pais desses alunos morrem. Né? O Pestalozzi, por exemplo, não tem suporte de cuidadores, é uma dificuldade imensa. Então, eu estou falando especialmente do Pestalozzi de Brasília, para ilustrar mais uma vez o desmonte que acontece, o descaso com pacientes atípicos. Né? Assim, eu vejo a minha mãe, aos 77 anos de idade, puxando uma pessoa Down, que não fala direito. Ele tem 56 anos de idade. Agora ele está vivendo o envelhecimento do Down, e o Down, o cromossomo dele, ele tem a possibilidade, por exemplo, de ter Alzheimer muito mais do que pessoas ditas normais. Então, assim, a minha mãe tem 77 anos, é uma idosa. A tendência natural é que ela vá embora. É claro que meu irmão tem a nós, não vai ficar desamparado. E os outros que não têm? Né? E os outros. Então, assim, eu gostaria aqui de aproveitar essa união e
A gente está falando de Brasília, isso é uma questão nacional, mundial, mas, assim, quem puder atuar em Brasília para intervir junto ao governo do GDF, o governo é muito negligente, é vergonhoso o que o governo faz. E, detalhe, ainda vai lá, faz ações pontuais, tira fotos, ilustra materiais e vai embora, e retirando as coisas que tinham. Eram 45 professores. Hoje tem 15. Fizeram um sistema que os alunos saíam das salas e iam, como um aluno de ensino médio sai das salas e vai atrás das disciplinas. Esses alunos não conseguem fazer isso. O meu irmão ficou bravo, o meu irmão está violento. Lógico, questões dele, mas também essas mudanças. A piscina, hora funciona, hora não funciona. Eles precisam de terapias, de outras práticas. Então, assim, é um desabafo por estar vivenciando. Eu não moro aqui, eu moro na Bahia. Eu estou aqui para ajudar a cuidar da minha mãe. Eu estava passando e vi a discussão e resolvi entrar, porque eu achei que era muito importante. E eu queria pedir isso, que a gente tratasse os atípicos, porque nós somos diversos. Nós somos potentes, nós somos capazes, né? E nós temos que ser respeitados, todos nós, especialmente as pessoas atípicas, porque o mundo precisa estar pronto. O mundo precisa estar pronto para essas pessoas, né? Era isso. Obrigada. Obrigada e um cheiro. Boa noite. Boa noite a todos. Eu anotei aqui para ser mais objetiva. Quero cumprimentar a presidente, né, dessa comissão, os parlamentares, convidados e todos os presentes. Meu nome é Rita dos Passos, sou apóstola, presidente e fundadora do IERB, Instituto Educando Raízes do Brasil. Para fins de acessibilidade, faço minha autodescrição. Sou uma mulher parda, estou vestindo roupa preta, e, neste momento, estou sem cabelos por um propósito particular com Deus. É uma honra participar dessa comissão que trata de um tema tão relevante para a sociedade brasileira. Falar sobre o transtorno do espectro autista é falar sobre respeito, inclusão, dignidade e compromisso com as famílias. Precisamos fortalecer as políticas públicas voltadas ao diagnóstico precoce, ao acesso às terapias, à educação inclusiva e ao acolhimento das famílias, que diariamente enfrentam desafios e demonstram uma admirável força. O IERB acredita que cuidar das crianças, apoiar as famílias e promover a inclusão é investir em um Brasil mais humano, mais justo e mais preparado para o futuro. Que este debate resulte em ações concretas que ampliem direitos, promovam oportunidades e garantam qualidade de vida às pessoas com autismo. Muito obrigada e que Deus abençoe o Brasil e todas as famílias aqui representadas. Obrigada, Bispa Rita. E agora? Boa noite. Eu sou Ana Carolina, eu sou autista também, mãe atípica, também de um autista. Eu sou funcionária pública, sou da Embrapa. E na Embrapa, assim, eu vivenciei muitas coisas antes de eu ter meu diagnóstico, e eu só tive meu diagnóstico depois do meu filho. Quando a gente vivia lá, passava por questões de avaliação, eu não sabia trabalhar em equipe, eu era muito sincera. Inclusive, hoje eu mandei um e-mail geral, que eu sempre aproveito essas datas para falar, né, e vivenciar tudo isso que eu vivi. Mas, ao mesmo tempo, eu nunca aceitei o que eu vivi. Assim, eu sempre queriam que eu fosse igual a eles, né? E eu sempre lutei, apesar de eu não saber que eu era autista, eu sempre lutei contra as coisas erradas, enfim, porque a gente também tem essa questão da justiça muito forte, né? Também tenho altas habilidades. Inclusive, convido vocês para senso de justiça, assim, para vocês participarem do Instituto Raízes também, que é um instituto de superdotação e dupla excepcionalidade, tá? Que a gente criou. E, assim,
tudo que foi falado aqui, especialmente por quem vive, né? A gente tem dificuldade, sim. Ainda ontem eu coloquei no meu Instagram, lá no DSM, que é o Manual Estatístico Diagnóstico de Transtornos Mentais, fala nível de gravidade. O autismo não é classificado por nível leve, moderado e grave, como é o TDAH, como é a deficiência intelectual. O autismo ele é escrito lá como grave. Então, é nível 1, nível 2, nível 3, grave. Eu mesma estou aqui, eu estou em crise, eu estou com a pressão baixa. Sentei ali atrás por causa das luzes, que hoje o meu sensorial está muito abalado, mas mesmo assim eu quis vir aqui falar. Porque não é fácil tudo que nós vivemos e como foi colocado assim, é muito mais a questão da sociedade. Se a sociedade fosse mais preparada para nós, seria mais fácil. Não mais fácil, mas seria menos difícil tudo que nós vivemos, né? Então, é isso que a luta continue. Eu luto há muito tempo, antes de eu ter o diagnóstico, agora muito mais, né? Conheço muitos que estão aqui, com a Luciana do Inclusiva BR, sempre lutando. E também eu também sou psicóloga, em breve neuropsicóloga, que eu já me formei na pós-graduação, mas precisa de um tempo. Sou analista do comportamento para autismo e outras neurodivergências, isso tudo ainda sendo funcionária pública, por causa das altas habilidades e assim. Mas eu queria dizer com isso porque sempre é necessário que, nessa casa aqui, se leve muito em conta também a ciência. Muitas vezes, muitas leis, muitas coisas são feitas, são propostas e não se leva em conta a ciência e nem a vivência. Então, tem que ter muito cuidado com isso, porque, às vezes, uma lei é proposta ou feita e assinada e não se levou em consideração nem a vivência, que já foi colocado aqui, como é necessário, e a ciência também é necessária. Porque, depois, para reverter uma lei, para ela voltar ou anular essa lei, é quase que impossível. Então, é isso que eu queria deixar. Muito obrigada. Parabéns a todos vocês que participaram, deram mais densidade aqui, né, essa nossa audiência, trouxeram muita verdade. E agora, então, nós vamos passar aqui as palavras para um minutinho de consideração final de cada um dos nossos participantes aqui da mesa, começando pela nossa presidente do PL Integração, Marta. Microfone. Querida presidente Bia Kisses, eu quero pedir licença só para fazer uma provocação. Recentemente, eu atendi uma mãe de um filho autista que não estava dando conta de pagar o plano de saúde para o filho. Este local que estava fazendo o atendimento aumentou de forma não discricionária o valor do plano, de forma que essa mãe teve que se abster do tratamento por não dar conta desse pagamento, visto que a iniciativa pública não havia conseguido resolver o problema do filho. E eu pergunto aos senhores, à querida doutora, que está aqui também, à mesa, como que nós poderíamos facilitar a adesão ao tratamento desse autista, dessa pessoa neurodivergente, com a palavra aqui do doutor, sem que seja um prejuízo, um fardo, um peso. Seria possível um tratamento digno, sem que os pais fossem forçados a abandonar o tratamento por falta de condições? Seria possível? Qual seria uma saída para isso? Deputada Bia, poderia nos dar uma sugestão? São muitas coisas envolvidas. A gente sabe que o nosso sistema de saúde, tanto o público, o SUS, ele é caótico aqui no DF, então nem se fala. E hoje a gente vive problemas seríssimos. Eu faço parte da Frente Parlamentar da Saúde Suplementar. Nós temos problemas seríssimos de convênios. Eu tenho recebido médicos, donos de clínicas que ficam um ano e meio sem receber pelos tratamentos. Então, fica a provocação.
Mas eu não tenho como te dar uma resposta, porque é um problema muito complexo e a gente vai ter muito trabalho pela frente para tentar solucionar isso. Obrigada. Em ato contínuo, encerramos esse evento com o coração cheio de esperança e determinação. Aliás, celebrar o Dia do Orgulho Autista é reafirmar que a neurodivergência não é uma barreira, mas parte da riqueza da diversidade humana. Complemento dizendo que a posse da nossa coordenadora marca o início de um capítulo fundamental na escuta, no respeito e na busca incessante por inclusão real. Que possamos juntos construir um espaço onde cada indivíduo seja valorizado por quem é. Muito obrigada pela presença de todos e parabéns à nova coordenação. Obrigada. Nayara, já passo para você. Um minutinho. Quer o microfone aqui? Eu não vou me delongar, em razão do horário, mas hoje eu só quero agradecer por tudo que a gente ouviu, todos os aprendizados que tivemos e como isso contribui para que a gente siga esse trabalho. Eu quero cada vez mais poder ouvir vocês para que a gente possa trazer as soluções, inclusive dos questionamentos que a Marta colocou. E sem vocês, sem, como nossa colega falou, a pessoa que vive essa realidade, a gente não consegue resolver esse problema. Não conseguimos. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui compartilhando suas histórias, compartilhando a sua realidade, para que a gente possa fazer um trabalho efetivo. Gente, lembrando, inclusive a moça que está saindo ali, eu esqueci o nome dela, ela saiu, mas só para dizer para vocês, como é mesmo o seu nome? Desculpa. Ana. Só para dizer o seguinte, essa sessão, essa audiência, ela vai continuar no PL Integração, tá? Porque esse é o propósito. Hoje a gente abriu esse espaço, ele não está sendo fechado, ele está sendo aberto, e nós do PL, do Distrito Federal, o PL Integração, o PL dos pais, das famílias atípicas, faz questão de recebê-los para que a gente possa dar efetividade a isso que hoje começou. Tá bom? Obrigada, querida. Então, agora eu passo a palavra ao Paulo. Boa noite. Eu acho que a fala da Ana foi muito interessante. Eu recebo muita gente, muitas mães atípicas lá na PRF. A gente atende bastante o público externo, né? Principalmente para tirar dúvidas, esclarecimentos, às vezes dar uma orientação, por onde ir, né? Procurar os caminhos, né? Procurar as questões de direito, né? E eu queria poder compartilhar com vocês, para a gente fechar, né? Uma experiência, porque a maioria daqui tem neurodivergência, seja na família, né? Seja na experiência pessoal, que quando eu tive meu diagnóstico, a primeira sensação que eu tive foi um alívio, que eu acho que todos vocês tiveram. O alívio de saber que você nem sempre foi doidinho, nem sempre foi babaca, nem sempre foi, né? Mas é isso, a gente às vezes fica preso na própria mente. O livro do professor Oswaldo tá ali, ó, O Labirinto. Não é, professor? Meu primeiro livro sobre autismo. Muito interessante, porque a gente fica preso no labirinto da nossa própria mente. E ele chama Labirinto do Amor. É muito interessante isso, tá? É muito interessante mesmo, tá? E, para fechar, a segunda sensação que eu tive com o diagnóstico tardio foi responsabilidade. Não adianta eu usar diagnóstico de muleta. Não adianta usar diagnóstico como, agora eu posso fazer qualquer coisa. Não. Adianta o quê? Agora eu tenho conhecimento. E se eu tenho conhecimento, eu tenho obrigação para repassar isso para frente. Então, eu fico feliz da gente sair daqui com essa janela aberta, essa porta aberta e manter ela aberta dessa discussão. A gente precisa crescer e acrescentar. Perfeito? Tenho isso, tenho essa responsabilidade. Não existe nenhum esforço que seja mínimo, não. E eu fecho com a fábula, né, já comum, do beija-flor e incêndio. Tá? O beija-flor indo lá para o incêndio, com a aguinha na boca, né? Acho que a maioria de vocês já deve ter escutado essa fábula, né? Ah, por que você está fazendo? Você não vai apagar incêndio? Não, eu não quero apagar, eu estou fazendo a minha parte. Cada um, seja um beija-flor, deixa esse beija-flor florescer em vocês,
Tá joia? Muito obrigado, boa noite, obrigado pela oportunidade. E, Paulo, estou sabendo que você faz parte do PL agora, né? Do PL Integração, está junto com a Nayara. Ela me disse que você está no PL atípico, em família atípica. Então, muito bem-vindo. Fico feliz. Você vai poder contribuir muito conosco, com certeza. E agora, então, vou passar a palavra ao doutor Caiado, doutor Ricardo Caiado. Boa noite a todos novamente. Obrigado pela oportunidade, uma oportunidade da gente levar propostas. Hoje é o início, como a deputada Bia trouxe. Existem muitas pessoas que se mobilizam por essa causa. Vou trazer aqui como nome a Sarita, que ano passado fez um congresso muito importante sobre o autismo, e ela milita de maneira com muita profundidade, com muita experiência sobre essa causa, que esse congresso, inclusive, foi quem deu muita visibilidade, emprestou carisma, emprestou sua sensibilidade. Foi a nossa ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro. Ela teve esse cuidado, esse carinho com essa causa. E isso, obviamente, rompeu muitas barreiras. E, obviamente, tanto a Sarita, quanto a Michele Bolsonaro, quanto a deputada Renata Abreu, são pessoas muito sensíveis a essa causa e que, de alguma maneira, contribuem do jeito que elas podem, obviamente, para que a gente possa ser ouvido, digamos assim, para que nossa informação rompa barreiras. O que a gente quer hoje é ter menos filosofia e mais fisiologia. Isso é o que, digamos, todos nós queremos. Eu costumo dizer que a dor é rápida, mas o diagnóstico está lento. Então a gente quer inverter essa lógica. A gente quer celeridade nos tratamentos, nas pesquisas, nos projetos. E hoje, sem sombra de dúvidas, é o início, talvez, de uma grande perspectiva que a gente quer que todos estejam envolvidos. Volto a dizer, é um tema completamente apartidário. Porque quanto mais pessoas estiverem envolvidas nessa causa, quanto mais pessoas nos juntarem para que a gente tenha mais força, mais orçamento, mais grupo e mais voz, melhor. É isso, gente. Muito obrigado. E agora a doutora Denise. Eu só vou encerrar agradecendo pelo acolhimento, me senti bastante acolhida e acredito que é o começo. Existe muito estigma, mas nós vamos mudar esse paradigma. Não é isso? Conta comigo. Obrigada. Mais uma vez agradeço a presença de todos e a todos os expositores aqui que abrilhantaram esse nosso evento e que deixaram, para mim, um gostinho de quero mais. Nós temos que continuar. Nada mais havendo a tratar, encerro a presente reunião. Muito obrigada.